Trânsito congestionado, conseguir um aumento, lidar com o chefe e os colegas de trabalho, cumprir metas e horários e ainda fazer hora extra. Não são poucos os motivos para que os trabalhadores se sintam estressados em sua rotina. No Brasil, 30% deles sofrem com a estafa profissional. O Olhar Social Entrevista de hoje irá te ajudar a entender melhor a relação do estresse com o trabalho. Olá! Hoje o Olhar Social Entrevista recebe a psicóloga Cleusa Kazui Sakamoto, doutora em desenvolvimento humano, que vai nos ajudar a entender melhor a relação do estresse no trabalho. Boa noite, doutora. Boa noite, eu quero agradecer o convite. É muito bom estar aqui falando de um assunto que interessa a tantas pessoas. Doutora, acompanhe com a gente uma matéria sobre as causas de tanto estresse no trabalho. Acelerado, horas de trabalho, cobranças, tensão e estresse. Qual o limite do ser humano no mundo profissional? Desde a primeira revolução industrial, donos de fábricas e empresas buscam o aumento da produtividade e diminuição de custos, e assim a saúde e o bem-estar dos funcionários foram deixados de lado. Esse descaso ainda existe nos dias de hoje e gerou o aparecimento das doenças ocupacionais. Segundo dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do Ministério do Trabalho, o ano de 2007 registrou mais de 650 mil acidentes e doenças entre os assegurados da Previdência Social. A pressão, o aumento da responsabilidade e o assédio moral são os fatores responsáveis pelo estresse, o maior causador do desenvolvimento das doenças ocupacionais, como a síndrome do pânico e a depressão, muito comuns no mundo atual. O adoecimento psicológico é sério e requer que o trabalhador seja afastado para tratamento com acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico. Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association, ISMA do Brasil, em 2008, mostrou que 94% das mulheres e 74% dos homens brasileiros economicamente ativos sofrem com a sobrecarga de trabalho e também revelou que 30% dos trabalhadores sofrem de estafa profissional, a chamada síndrome de Burnout. No trabalho, muito cansativo, muito estressante. é bem exaustivo. Como vimos, a relação do homem com o trabalho mudou muito com a Revolução Industrial. E agora, com as novas tecnologias, celulares, computadores, a gente acaba levando o trabalho para casa. Não é mais possível se desvencilhar do trabalho, doutora? Na verdade, nós estamos vivendo um momento ainda de adaptação, eu acredito. Esta adaptação implica também na construção do mundo. E com tantos recursos, não é, inteligentes, que são as novas tecnologias, o homem está, né, gozando de uma possibilidade de exercitar tanto as suas capacidades que talvez ele esteja também com um pouco de dificuldade de ordenar este uso de capacidades. Por outro lado, eu acho também que a sociedade está bastante exigente, né? As cobranças das empresas, a competitividade, né? Então, acho que há aí dois fatores que se complementam. Uma exigência de mercado extremamente elevada e a dificuldade do ser humano, né, de se ajustar a este momento tão interessante, mas também tão exigente. Então, cabe a cada um saber a medida de quanto trabalho, de quanto ele vai trabalhar, assim, não se exceder. Sem dúvida, né? Eu acho que não só a medida, mas também a qualidade, né, daquilo que ele quer fazer na sua vida. Porque o trabalho ocupa um lugar extremamente especial na nossa vida, né? Nós trabalhamos 2/3 da nossa vida, né? É através do trabalho que nós, digamos, valorizamos um aspecto, né, bastante, como é que se diz, bastante importante da nossa pessoa no nosso universo de relacionamentos, né? Muitas vezes o adulto se identifica como eu, né, dentista, eu, professor, eu, jornalista, né? Então, o trabalho já tem este lugar especial na vida da pessoa, só que nem sempre a pessoa, né, até uma coisa interessante, ela tem uma consciência, né, da importância que a escolha profissional e o exercício profissional tem na vida dela. Então, tem muita gente que escolheu a sua profissão porque gosta, mas a prática não é muito satisfatória. E aí,
E isto é, né, um fator que também gera estresse. Insatisfação e estresse andam de mãos dadas, né? A jornada de trabalho tem diminuído com o passar do tempo. Nós antigamente trabalhávamos 48 horas, atualmente trabalhamos 44, e há a possibilidade de diminuir ainda mais, para 40 horas. Mas mesmo assim nós estamos estressando cada vez mais. Por que isso acontece, doutora? Porque o estresse não está ligado necessariamente a este contrato de trabalho que está diminuído, né? Aliás, este contrato de trabalho diminuído vem de um outro processo social, não é? De regulamentação das profissões, né? Então, com o avanço de muitas metodologias e de outros recursos, a gente está podendo trabalhar menos. O estresse vem de outro canal, né? O estresse vem da insatisfação, da cobrança excessiva, do descompasso, muitas vezes, da adequação do indivíduo na sua ocupação, né? De repente, alguém está trabalhando num lugar, mas não gosta daquilo. Então, a história de trabalhar menos e ter mais estresse é uma equação que eu acho que não é real, tá? Nós estamos trabalhando menos porque a legislação caminhou para proteger o trabalhador em certas questões. Mas o estresse vem de um contexto muito mais amplo, tá? Que é a nossa sociedade globalizada, né? Que é a extrema capacidade do ser humano que está no apogeu. Nós estamos vivendo um grande apogeu das nossas possibilidades, né, intelectuais. Nossa, nós temos vacinas, nós temos tecnologia, nós temos coisas fantásticas. Só que, ao mesmo tempo que nós progredimos tanto intelectualmente, eu acho que afetivamente tivemos um certo retrocesso. E socialmente, nós ainda estamos numa bela de uma briga, não é? Ajustando muitas necessidades, né, humanas. Na verdade, o estresse é um resultado da nossa sociedade contemporânea, né? Já visto que temos tantas pessoas estressadas. Será que as pessoas não estão confundindo o simples cansaço com o estresse? Estresse é um estado alterado que não é, ele é confundido com cansaço. Então, de repente, numa empresa, na hora do balanço, tá? Numa situação de mudança, há muito trabalho, tá? E muito cansaço. Só que depois todo mundo, não é? Põe as barbas de molho, respira e retoma descansado. O estresse não. O estresse é um estado continuado, tá? Que tem a ver com insatisfação, intolerância, tem a ver com uma situação maior, mais ampla, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que sai de casa todos os dias e tem que enfrentar situações muito difíceis, ela não fica só cansada, ela fica extenuada e ela fica, não é, num estado de grande insatisfação, porque ela gostaria de chegar disposta ao trabalho. E ela não chega disposta ao trabalho porque ela já enfrentou tantas coisas, não é? Tá bom? Então, cansaço é uma coisa que a gente descansa e passa. Estresse não, né? Estresse a gente precisa tomar medidas, decisões, tem que mudar aspectos da sua vida, tem que repensar o seu trabalho, não é? E aí tem que colocar esse ingrediente importante que é satisfação, tá? Eu acho que o estresse ele não é grandemente determinado pela insatisfação. Eu enfrento muitas dificuldades se eu estiver de bem com aquilo que eu me propus, se eu estiver contente com o meu trabalho, se o ambiente de trabalho for favorável. Se essa pessoa, então, tem uma visão positiva, ela consegue encarar com certo positivismo aquela relação, aquela situação de estresse, então ela vai conseguir superar isso, não é? Não vai ser negativo para ela. Sem dúvida, então. Uma pessoa com uma visão otimista, uma pessoa, não é, que consegue articular, tá, essa consciência da situação, consegue colocar, não é, uma crítica relativa, ela provavelmente vai lidar com as situações de maneira melhor e talvez não tão estressada. Ok. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já com o Olhar Social Entrevista. Eu tenho